Shalom Donai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da saga romana. No vídeo de hoje tem Arcádio, o primeiro imperador do Império Bizantino. É isso mesmo, o Império Bizantino iniciando aqui no História com o Zelota dentro da nossa saga romana. E hoje, excepcionalmente na quinta-feira, em virtude de problemas técnicos que eu tive durante a semana, eu falei para vocês lá no Instagram. Sempre dou um recado lá quando acontece alguma coisa. Quando sai vídeo eu aviso, quando não sai também aviso, enfim. Mas antes de eu começar, dá um tapote nesse like que ajuda muito aqui o canal e motiva bastante, e compartilha com a galera que gosta de história, que é uma turma que realmente curte de verdade. E aqui tem muito conteúdo, não tem enrolação. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam aí no canal, façam parte aqui do exército do Zelota, aqui o exército dos que tem zelo pela história. Aqui eu falo sobre história antiga, tem muitas civilizações, dá uma olhada aí na playlist dos vídeos especiais. E também aqui a nossa saga romana, que é o foco principal, que tem tudo sobre Roma, da sua fundação, passando pelo seu período de monarquia, república e império. E aqui eu falo sobre todos os imperadores, dissecando cada um sem poupar ninguém. Enfim, é muito conteúdo. E claro, sempre de uma maneira nada ortodoxa, trazendo muitas imagens para vocês. E também me sigam lá no meu Instagram, @zelota, onde lá eu aviso quando sai vídeo ou não, como eu já disse. E também sai a capa do vídeo e tem no meu IGTV o quadro Curta com o Zelota, onde eu sempre tenho trazido aqui algumas coisas, algumas análises a respeito de tudo que a gente tem estudado aqui sobre o Império Romano. E se você não tem Instagram, tem Facebook, tem um link aí embaixo também. Então os vídeos que saem no IGTV também vão lá para o Facebook, beleza? E também os links dos vídeos estão lá. Tem os vídeos especiais das metas de inscritos. A cada meta de inscrito batida, eu trago um vídeo especial. No momento a gente está falando aqui, estamos trabalhando o Império Parta e espero estar terminando nesse último sábado. Então dá uma olhada nessa playlist, tem vários vídeos e vocês podem aí dar sugestões de civilizações do mundo antigo que façam parte aí desse período aí do Império Romano. Pode ser antes também, né? Só não pode ser depois de Roma, beleza? Então vocês podem mandar sugestões pelas minhas redes sociais ou pode ser aí mesmo nos comentários aí desse vídeo. Então vamos lá começar, porque eu já falei demais. Então no final desse vídeo eu vou falar outras coisas aí que eu me lembrar aqui que eu esqueci de falar aqui, eu falo no final. Então vamos lá. Flávio Arcádio, que foi imperador, no caso co-imperador romano dos anos de 383, eita, voltar para 100 não dá, né? 383 a 395, quando ele foi César, né? Ou seja, ele foi vice-imperador do pai dele, Teodósio I. E se tornou imperador em 395 e ficou até 408. Ele que nasceu na Espanha, mesma região onde nasceu o pai dele, na mesma província, no ano de 377. Foi educado na religião cristã e ele teve um ou talvez dois professores. Não existe aí uma confirmação, mas sabe-se os nomes. Um deles foi o Temístio, que foi um grande filósofo que era da linha de Aristóteles, a linha de pensamento de Aristóteles, e também o diácono Arsênio, que era um padre do deserto, que pregava pelo Egito e tal, e chegou até a ser canonizado. E também ele chegou a ser prefeito urbano, né, que era uma função que existia mais desse lado do Oriente do Império, né, que era um prefeito que cuidava ali da cidade, como de fato o prefeito mesmo nos dias de hoje, né. E também tinha o prefeito pretoriano que cuidava da guarda pretoriana. Mas enfim, vamos lá, na sequência aqui, um fato muito importante a respeito do Arcádio foi que ele sofreu do mesmo mal dos filhos do Valentiniano, que sofreram ali grandes influências ali de outras pessoas. Então foi o que a gente viu aí nos vídeos anteriores. E no caso do Arcádio, ele não vai fugir dessa mesma questão de sofrer influências. Na verdade, ele vai se demonstrar um cara que parecia que não estava muito afim de estar onde estava, né, de ser imperador. Ele era um cara muito mais focado na religião e deixava que outras pessoas governassem no lugar dele. Então isso que a gente vai ver aqui no canal.
Bom, então, como eu havia mencionado também no início do vídeo, ele é o primeiro imperador bizantino. Então, a partir dessa divisão, depois da morte do Teodósio I, teremos a divisão de fato do império, né? Que a gente teve ali uma primeira, uns ensaios ali na época do Constantino, que ele havia fundado Constantinopla como uma segunda capital do Império Romano. E depois, mais à frente, a gente vai ter com o Valente, né, que vai se tornar aí o imperador do lado do Oriente, mais, digamos, com mais força, e também com o Teodósio, que vai confirmar aí o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então teremos essa divisão aí. No caso, o Valente, ele vai ter interferência nos dois lados, justamente por conta dessa fraqueza que os filhos do Valentiniano tinham de se deixarem aí ser influenciados por várias pessoas, e acabaram não vivendo muito tempo. E essa divisão do império, para quem tem aí curiosidade de saber qual era o ponto onde hoje também existe essa divisão, esse ponto de divisão fica entre o que era o lado do ocidente do império e o lado do oriente, fica na fronteira da Croácia com a Sérvia, né? Que temos ali no lado da Croácia, nós temos um lado católico, que seria o lado ocidental, e da Sérvia e da Bósnia, que é o lado oriental, nós teremos um lado mais ortodoxo, né? O cristianismo ortodoxo. Então é o seguinte, vamos ter aí o império do Arcádio, que no caso ele se torna imperador ainda criança. Então, por conta disso, obviamente existirão aí os regentes, né, que serão governadores, no caso imperadores regentes, que estarão ali governando até que o Arcádio chegue aí à vida adulta. Então nós temos o primeiro, que foi o Rufino, né? Que eu mencionei isso no vídeo passado do Teodósio, né? Que foi o último vídeo que eu fiz aqui da saga romana, e ficou responsável aí por governar o lado do Oriente, enquanto o garoto ainda estava aí crescendo até se tornar imperador. Então o Rufino ele vai ser nomeado como cônsul junto com o Arcádio, né? E aí ele era o prefeito pretoriano do Oriente, o que tornou ele capacitado para a função. Já vimos algumas vezes aí que prefeito pretoriano chegou aí até a se tornar imperador. Então, em 395 vai começar a acontecer uma situação que vai ser a sabotagem da regência do Rufino. E foi o seguinte: o Arcádio ele vai casar-se com Hélia Eudóxia, que era filha de Baltão. Baltão ele era um franco, mas que era romanizado. Ele era o mestre dos soldados. Durante um tempo surgiu uma teoria de que ele também teria sido pai do Arbogast, o famoso Arbogast que eu falei aí no vídeo passado aí, que tornou a vida do Valentiniano II um verdadeiro inferno. Tanto que o rapaz até se matou ou foi assassinado, como eu comentei ali no vídeo dele. Então quem não assistiu, dá uma olhada no card aí do Valentiniano II. Esse casamento ele foi arranjado por Eutrópio. Eutrópio ele era um eunuco que era um grande rival do Rufino. Fazia parte ali da corte do Teodósio desde a década de 380. E como todo eunuco, né, fica ali no meio da corte fazendo as suas tramóias, fazendo seus esquemas ali para poder chegar em um ponto importante ali, uma posição importante dentro do império. E com isso foi o seguinte: a pretendente anterior do Arcádio seria a filha do Rufino. Então ele pegou e colocou essa outra pretendente, no caso a Hélia Eudóxia, no lugar da filha do Rufino. E aí foi o casamento, acabou acontecendo. E para o Rufino, isso acabou acontecendo que mais na frente ele acaba sendo assassinado. E aí vai ter toda uma teoria da conspiração de que Estilicão, que era o regente do Honório, que era o irmão do Arcádio, estava no lado do ocidente,
ele havia organizado, havia arquitetado, no caso, esse assassinato do Rufino, porque ele tinha o interesse de governar os dois lados, os dois impérios. Ele queria governar o Império do Ocidente e o Império do Oriente. E aí ele havia encomendado esse assassinato. Para isso ele contou com a ajuda de um general que era de origem gótica chamada Gainas. E esse general ele teria sido o assassino do Rufino. Mas não existem até hoje provas concretas de que o Estilicão havia feito ordenado esse assassinato. Apesar de que estes dois personagens retornarão ainda neste vídeo, nessa história, mostrando as suas ambições, o que para mim comprova que sim, pode ter havido uma conspiração do Estilicão. Então teremos agora aqui um período que haverão invasões góticas e hunas no Império. Em 395, no ano em que o Arcádio casou-se, os hunos tinham um acordo com os romanos, que era para eles não atacarem os romanos. Então foi feito um acordo de paz, os romanos dariam ouro para os hunos, não invadirem o Império. Só que aí eles desrespeitaram esse acordo. E aí eles começaram a invadir a região do Cáucaso, que é a fronteira ali entre a Europa e a Ásia. Inclusive por uma questão de curiosidade, né, o termo caucasiano, que seria uma pessoa muito alva, seria justamente por conta do Cáucaso, seria uma pessoa que veio do Cáucaso, seria essa região aí que eu mencionei, fronteira da Europa com a Ásia. E aí eles saem invadindo o Império, vão chegar ali na Mesopotâmia sassânida. Olha só como os caras eram corajosos, hein? Os sassânidas que deram muito trabalho para os romanos. Chegam na Ásia Menor, vão até a Síria, e aí eles lá acabam sendo parados pelo Eutrópio, que estava comandando as tropas romanas, esse mesmo, Eunuco Eutrópio, em 397. Só que aí durante esse mesmo período dessas invasões, os visigodos, que eram liderados pelo Alarico I, ou Alarico I no caso, eles saíram atacando, arrasaram a Mésia, a Macedônia e a Trácia. E aí eles chegaram até próximo dos portões de Constantinopla. E aí desviaram o caminho e foram para Tessália, onde continuaram ali os seus ataques, chegando até o sul da Grécia. Só que aí, para resolver essa situação, Arcádio ele oferece um cargo para o Alarico, que seria de mestre dos soldados na província da Lídia. Eles que já estavam ali, meio que alocados na Trácia, como mencionei lá desde o vídeo do Valente, agora eles iriam ficar também na Lídia. Então serviu aí para alguma coisa, né? Essa campanha dos godos, né? E aí o Eutrópio, depois de todo esse sucesso e com a morte do Rufino, ele acaba se tornando agora o novo poder por trás do trono, né? Já que o Arcádio ele era ali um fantoche, né? Sendo manipulado por todo mundo, né? Primeiramente o Rufino, que de certo ponto não o manipulou, ele realmente estava seguindo ali, honrando com a palavra que ele deu ao Teodósio I de cuidar do filho dele, né, do Arcádio. Mas no caso do Eutrópio, cheio de segundas, terceiras, quartas e quintas intenções, se torna agora aí o cara que vai segurar aí as cordas do fantoche, enfim. E com essa vitória que ele teve em cima dos hunos, e com apoio do bispo João Crisóstomo, que era o bispo de Constantinopla, ele acaba elevando dentro da corte romana do Arcádio, se tornando patrício. Ele sobe aí no nível social, daquele era de origem pobre. E aí Estilicão aparece novamente. Ele pretendia controlar o lado do Oriente, e reforça aquela tese que eu falei.
Aí acontece uma revolta na Mauritânia cesariense, que era governada pelo Conde Gildão. O Conde Gildão, ele tem uma história aqui bem interessante, que foi o seguinte: ele, nessa revolta, ele vai ter o apoio do Eutrópio, porque foi uma revolta que ele teve contra o lado do Ocidente, e vai causar problemas mais na frente ainda. O Gildão, ele foi o seguinte: ele havia negado apoio ao Teodósio durante a campanha que o Teodósio fez contra o Eugênio, né, que foi aquele imperador lá, fantoche, que havia sido colocado lá pelo Aborgaste. Eu contei toda essa história lá no vídeo Valentiniano II. E aí ele havia cortado o fornecimento de grãos que iam para o lado do ocidente do império, no lado ocidental. Existia a independência entre os dois impérios agora, mas ainda havia uma ajuda, pelo menos mais por parte do lado do Oriente. O lado do Ocidente precisava mais do Oriente do que o Oriente precisava do Ocidente. E aí ele acabou sendo declarado inimigo pelo Senado romano e acabou sendo morto nessa batalha. E essa derrota, que teve o apoio de Eutrópio, acabou sendo péssima para a imagem dele. Além de estar apoiando uma revolta contra o lado do Ocidente, contra o irmão do imperador, ele perde essa batalha. E isso também vem na sequência, como diz aquele ditado, além da queda, o coice. Acontece uma revolta dos ostrogodos, liderados pelo general Trigibildo, que tinha como aliado o general Gainas, esse mesmo que havia participado ali do assassinato do Rufino. E essa revolta só seria abafada, segundo a exigência do Trigildo, o Tribigildo, seria a retirada do Eutrópio do cargo. Então Eutrópio teria que sair para que a revolta acabasse. Isso acabou tendo também o apoio da imperatriz Hélia Eudóxia, que agora estará segurando as cordas do fantoche. A questão agora era o seguinte: o sucessor natural de Eutrópio seria o prefeito pretoriano Aureliano. Só que aí o Gainas tinha suas ambições de se tornar imperador. Ele pensava em usurpar ali o trono para ele, já que ele via que o imperador não fazia nada, era um fantoche. E aí ele acaba, como um primeiro ato, armando uma conspiração contra Aureliano e consegue fazer com que ele seja deportado, expulso de Constantinopla. Mas depois ele vai conseguir comprovar sua inocência e depois retorna desse exílio. Mas aí vai acontecer o seguinte: Gaina, ele vai liderar um exército no ano de 400 de godos. Aqueles mesmos godos federados estavam vivendo na Trácia, ali sobre a permissão dos romanos. E aí eles acabam sendo massacrados e fogem, os sobreviventes fogem para a Trácia. Quando chegam lá na Trácia, eles são interceptados por uma tropa do exército imperial romano e lá todos eles morrem. Só que após esse massacre na Trácia, o Gaina ele consegue fugir e de lá ele chega na Ásia. Quando ele chega na Ásia, ele é recebido pelos hunos, que acabam o prendendo e executando. E aí o rei huno Ulis manda a cabeça do Gaina para o Arcádio como presente. Eles fizeram as pazes e tal, enfim, depois de toda aquela história. E aí ela, Hélia, que havia dado 5 filhos para o Arcádio, que eu vou falar sobre todos eles aí lá para o final do vídeo, agora era quem segurava as cordas do imperador, como eu já havia dito. E aí no ano de 401, os visigodos de Alarico I, que estavam na Líria, eles vão sair de lá e vão rumo para a Itália. Isso aí vai gerar alguma coisa no vídeo lá do Honório, que eu vou falar na próxima semana. E em 402,
o Honório e o Arcádio, eles vão se tornar cônsules juntos, né, para fortalecer aí os dois impérios. E eles haviam se tornado cônsules também anteriormente em 396. Nesse mesmo ano, Arcádio ele vai escolher o Shah Sassânida Isigerdes I como o protetor do seu filho Teodósio II. Deu o nome aí, a homenagem ao pai dele, o grande Teodósio I. E aí, o Teodósio II é o único filho que o Arcádio tem. Diz que ele teve 5 filhos, né? Só que foram 4 mulheres e um homem. E ele era o caçula. E aí essa influência que a Hélia tinha sobre o Arcádio e dentro do próprio Império do Oriente era tão grande que ela entrou ali em conflito com o bispo João Cristóvão, Crisóstomo. Esse nome é meio complicado de lembrar. João Crisóstomo. E ela coloca o clero contra o bispo, tendo o apoio de Teófilo I, que era bispo de Alexandria. E nisso aí, ela consegue fazer com que em 403 ele seja exilado, mas a pressão popular é tão grande, por ele ser tão bem quisto pelo povo, que ele acaba voltando a Constantinopla. Mas essa rivalidade dele com Hélia permanece até o ano de 404, quando finalmente ele vai ser deposto de vez, vai ser sua deposição final. E nesse mesmo ano, a Hélia acaba morrendo após um aborto espontâneo. Enfim, ela morreu durante um aborto, e seria aí o 6º filho dela com o Arcádio. E agora, para finalizar, o último que segurou as cordas do fantoche foi o Antêmio. Ele que era o prefeito pretoriano daquele momento. E ele já chegou governando. Começou a ter várias atitudes, fazendo leis contra o paganismo, o judaísmo e contra as heresias. E ele vai selar um acordo de paz com o lado do Ocidente, depois daquela confusão que teve da província da Mauritânia Cesariense, e faz um acordo com esse consulado junto com Estilicão. O Estilicão permanece até aí ainda ativo, continua vivo. Em 405 ele vai começar também uma campanha militar, lutando contra as tribos góticas e záuricas, que estavam atacando a Ásia Menor desde 403. Ele vai fortificar os muros de Constantinopla, fazendo um esquema bem semelhante a das muralhas aurelianas que estavam lá no lado ocidental do Império, né, na capital de Roma, cidade de Roma. Não era mais capital do Império, porque estavam lá na Mediolândia. E durante esse período do Antênio, o imperador, o Arcádio, ele some da história. Ele se afasta da política e vai ficar só ali, se dedicando à religião, à igreja. Então existem relatos que falam que em 406 ele ainda chega a ser cônsul novamente com o Anício Petrônio, e não se fala mais nele. E o que se sabe é que ele morreu no dia 1º de maio de 408, com 31 anos de idade e de causa desconhecida. Bom, como eu mencionei, ele teve 4 filhas, né, além do Teodósio II. Teve a Flácila, que foi a filha mais velha, que acabou morrendo antes do pai, e não sabe exatamente em que ano, mas foi antes de 408. Ele teve também a Pulquéria, que foi a segunda filha. Ela vai se tornar imperatriz no futuro, casando-se com o imperador bizantino Marciano. E as outras 2 filhas, a Arcádia, essa fez votos de castidade e se dedicou totalmente ao cristianismo, chegando a fazer aí, construir igrejas e tal.
E a Mariana, que também fez votos de castidade, se dedicou aí também à vida religiosa, também fazendo construções aí de igrejas, de palácios e etc. Também não casou. Na verdade, todas as 3 filhas do Arcádio haviam feito esse voto de castidade, mas a Pulquéria acabou desistindo, né, ao escolher se casar, né, com o Marciano. E por aqui eu encerro a história do Arcádio. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e estarei retornando no sábado com a história do Império Parta. Espero estar finalizando o Império Parta. Já atingimos aí as 2 últimas metas que eu havia estipulado, de 425 inscritos e 450 inscritos. Próxima nossa nova meta agora é de 475 inscritos. Então estou devendo a vocês 2 civilizações. Então estarei trazendo já na sequência nos próximos sábados, né? Nos sábados seguintes ao sábado que vem. Beleza? Então a gente se vê aí no sábado, e um abraço do Zelota. Falou, pessoal!